Olá, a partir de agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Vamos começar com a palavra do presidente. Boa tarde a todos. Como eu até falei, na sessão de terça-feira, a gente retornou com as sessões, porém, a casa estava funcionando, os gabinetes estavam abertos, o atendimento ao público normalmente, mas a questão dos projetos de lei, requerimentos, enfim, indicações, retornam agora com o retorno das sessões ordinárias. Então, terça-feira a gente já teve a primeira sessão, onde os vereadores puderam fazer uma prestação de conta daquilo que eles trabalharam, das atividades realizadas aí durante esse recesso, e hoje a gente já retorna com outros requerimentos de informações, projetos de lei, bem como a hora livre, que é o espaço que o vereador pode fazer suas prestações de conta. Chegou a hora do quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Hoje vamos falar sobre o processo legislativo, que é o conjunto de regras a ser cumprido pela Câmara Municipal para a elaboração de leis e demais atos legais. Ou seja, é o caminho que as leis seguem para virar leis. Os projetos de lei são propostas para criar ou alterar outras leis, dentro do que compete à Câmara decidir, como emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Importante esclarecer que é a lei orgânica que regra o processo legislativo municipal, junto com o regimento interno e as constituições estadual e federal. A Lei Orgânica Municipal funciona como uma espécie de constituição do município, pois é o conjunto de leis que organiza os órgãos da administração pública, a relação entre o executivo e o legislativo e dispõe sobre as políticas públicas na saúde, na educação, no meio ambiente e nas demais áreas. Além disso, estabelece a esfera de atuação da Câmara e toda a regulamentação orçamentária do município. Mas como são propostas as leis? E qual o caminho que elas seguem? Primeiramente, é necessário que um projeto de lei seja apresentado à Câmara. Isso pode ser feito pelo vereador, pela mesa diretora, por comissões internas da Câmara, pelo prefeito ou ainda por iniciativa popular, desde que em grupo que represente pelo menos 5% da população ou dos bairros. Os projetos de lei têm que ser apreciados no plenário da Câmara, que é o espaço onde acontecem as sessões e são votadas pelos vereadores as propostas em tramitação. Mas antes da votação em plenário, o projeto de lei deve ser analisado pelas comissões da Câmara. Comissão é um órgão técnico composto por vereadores que estuda um tema específico e apresenta pareceres para auxiliar a decisão dos parlamentares em plenário. Vale ressaltar ainda que a Comissão de Justiça e Redação é a primeira a dar seu parecer, já que depende dela a tramitação da proposta apresentada, pois é ela que avalia se o projeto de lei é constitucional ou não. Assim, se a comissão decidir por unanimidade que é inconstitucional, o projeto é arquivado. Mas se a decisão da comissão não for unânime, o autor pode entrar com recurso e, neste caso, o parecer ao projeto de lei pode ser submetido ao plenário. Caso o recurso seja negado, o processo é arquivado. Se for acolhido, segue seu curso normal e vai para as demais comissões permanentes, onde receberá pareceres. Quando a última comissão der seu parecer, a diretoria de comissões o encaminha outra vez para a diretoria de processamento, onde ele fica aguardando para ser incluído na ordem do dia até ser discutido e votado em plenário. A apreciação em plenário é feita em 2 momentos: o primeiro e o segundo turnos de votação. Em ambos os turnos, o projeto pode ser aprovado ou rejeitado. Caso seja rejeitado no primeiro turno, o projeto é arquivado. Se for aprovado, vai ainda para a votação em segundo turno. Depois disso, o caminho depende do tipo de projeto. Se não houver alterações, os projetos de resolução, decreto legislativo e emenda à lei orgânica são promulgados pelo presidente da Câmara. Já os projetos de lei e projetos de lei complementar são enviados ao prefeito para apreciação, podendo ser sancionados ou vetados. Os projetos de lei também podem receber emendas entre o primeiro e segundo turnos.
Elas podem ser propostas pelos vereadores, já que todos eles podem participar do processo de elaboração de um projeto de lei. As comissões, o prefeito e pelo menos 5% do eleitorado municipal também têm o direito de apresentar emendas ao projeto. Se sofrer emendas, o projeto volta para as comissões, para que emitam novo parecer. Considerando o parecer das comissões, o projeto irá para apreciação e votação em segundo turno. As emendas também são votadas. Caso o projeto seja todo rejeitado, ele será arquivado. No caso de aprovação, o projeto de lei segue primeiro para a Comissão de Justiça e Redação, que irá incorporar as emendas ao projeto. Depois disso, segue para o Poder Executivo. Caso o prefeito sancione, transforma-se em lei. Todo o processo de aprovação ou rejeição do projeto de lei poderá ser consultado por qualquer cidadão no portal da Câmara, na internet. Caso o prefeito vete o projeto de lei, ou parte dele, o projeto volta para a Câmara para apreciação dos vetos. Se os vetos do Executivo forem rejeitados pela Câmara, a lei deve ser promulgada. A Prefeitura tem 48 horas para isso. Se não promulgar, tal dever cabe ao presidente da Câmara 48 horas após o prazo dado à Prefeitura. Mas a nova lei pode ter sua constitucionalidade questionada na Justiça. Hoje você conheceu um pouco mais sobre o processo legislativo da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. Durante a fala das lideranças partidárias, o vereador Isaac Demani criticou a prisão domiciliar decretada contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu tenho muitos motivos para estar triste pelo nosso país. Nosso país hoje vive uma ditadura que está instalada, a nossa Constituição sendo rasgada por aqueles que deveriam a defender, notadamente por um ministro, o ministro Alexandre de Moraes, que se intitulou, se empoderou de uma forma que nada acontece no STF, que não passe por suas mãos, naquela relatoria horrível, daquele inquérito do fim do mundo que não acaba nunca. E ali ele atrai tudo para ele, não diz, tenha prevenção, sou eu que mando e eu que decido. Aliado ao consórcio Planalto STF, vem rasgando a nossa Constituição. Já foi aí considerado um violador de direitos humanos, está com o seu nome lá, ao lado de outros violadores dos direitos humanos. Acabou ontem o seu ex-assessor, Eduardo Tagliaferro, expôs as vísceras daquela investigação secreta instituída pelo ministro Alexandre de Moraes, usando o TSE para poder fazer uma persecução em cima das pessoas para produzir provas para condenar inocentes. Não é só um que não pode sair de casa, não. São milhares que não podem sair de casa, que estão injustamente presos, sem terem cometido crime nenhum, em cima de uma narrativa fajuta de golpe. Aquele golpe que o G. Dias, general do Lula, encaminhou ali as pessoas que depredaram o Congresso. Vai para lá, vai para cá, toma uma aguinha, meu filho. E isso foi golpe? Que armação que fizeram para condenar inocentes? Inocentes! Aí fala, tem um. Não tem um, não. São centenas e milhares de pessoas inocentes. E o Senado, de joelhos para o STF, um criminoso, fazendo tudo isso. E o Senado ajoelhado. Uma vergonha, um absurdo. E eu não poderia deixar de falar hoje na fala da liderança do PL, de me solidarizar ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que está sendo injustiçado. Não tem uma prova contra ele. Tem uma delação do Mauro Cid, que foi forçado a fazer lá 9 delações premiadas. Isso não existe, gente. E aí eu digo, a palavra de Deus, assim, lá em Provérbios 17:15 diz, há 2 coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Uma, que o inocente seja condenado, e a outra, que o culpado seja colocado em liberdade como inocente. A sua hora vai chegar, ministro Alexandre de Moraes. Depois foi a vez da vereadora Maiara Felício fazer um requerimento relativo à fraude em licitações do turismo. A gente recebeu essa denúncia sobre possíveis desvios na Secretaria de Turismo. Tivemos a iniciativa aqui
de 2 vereadores, vereador Marcos Marins, Maicon Gonçalves, pedindo uma CPI sobre o fato. Eu e o vereador Cláudio Damião assinamos, querendo esclarecimentos, querendo que essa casa, de forma independente, conseguisse acompanhar o caso. Não foi possível, não conseguimos as assinaturas ainda, estamos aqui nesse processo. Então, nesse sentido, a gente apresenta esse requerimento de informação para a gente conseguir respostas que eu acho que está na cabeça de cada parlamentar e de cada cidadão friburguense. Ali a gente vai desde entender o fato, porque isso não está muito bem explicado. Tem vídeos do prefeito na rede social falando sobre isso, tem matéria no jornal, tem entrevistas no jornal, mas que não explicam de forma mais acessível para a nossa população o que de fato aconteceu para culminar numa denúncia. E também ali a gente, entendendo as relações que existem, né, dentro da secretaria, em relação ao ex-secretário, e esse novo mandato, é entender como a prefeitura, como o prefeito vai separar a relação pessoal que os dois têm. Porque, para quem não sabe, o ex-secretário é padrinho de casamento do prefeito. Então, a gente quer entender o que tem sido feito para que não exista interferência pessoal dentro da investigação. E uma outra questão que a gente precisa levantar é que muitos outros casos foram denunciados. Peço silêncio aqui, por gentileza, para eu não perder a linha de raciocínio. Muitos outros casos, escândalos foram denunciados e até hoje a gente está esperando os desdobramentos das investigações que a prefeitura disse que fez. Um deles foram os desvios de medicação dentro da farmácia do Hospital Municipal Raul Sertã. Então, eu acho que esse requerimento de informação vai no sentido para a gente entender qual é o futuro da Secretaria de Turismo. É possível recuperar esse dinheiro que foi perdido? Qual é o montante do valor? Né? As pessoas estão sendo punidas, investigadas de forma imparcial. Como a gente consegue blindar servidores que possivelmente não tiveram envolvimento com isso dos servidores que possivelmente tiveram? Porque a gente não pode colocar todos os servidores no mesmo balaio. A gente vê que muitas pessoas pagam o preço de coisas feitas nas escusas. Então, é uma blindagem também para muitas pessoas que vieram no meu direct, me mandaram mensagem no celular, falando: Maiara, olha só, estão achando que eu estou envolvida nisso. Que eu estou envolvido nisso. Então, colocar a bola no chão, entender como que está a situação e pedir esclarecimento. Essa casa não pode ficar numa chancela invisível do que tem que fazer, é obrigação nossa. Investigar, fiscalizar. Se a gente está deixando de usar desse instrumento, não vale a pena ter mandato. Durante a fala da vereadora Maiara Felício, o vereador Marcos Marins pediu a palavra para se colocar a favor de abertura de uma CPI. O prefeito diz que sabia, que mandou fiscalizar, mas se ele sabia, por que ele investiu ainda mais dinheiro em uma secretaria em que estava tendo desvio de recursos, principalmente com a questão da saúde e gastos em shows e eventos? E aí, sendo didático, mas não para tomar muito seu tempo, deixar aqui uma mensagem, porque existe uma parábola dos talentos em Mateus 25, em que Jesus conta a parábola, que tinha um senhor com 3 servos. A um servo ele deu 5 talentos, quando o senhor voltou, o servo transformou 5 talentos em 10. A outro servo, o senhor deu 2 talentos, talento, gente, é dinheiro da época. E o servo voltou, deu 2 talentos, voltou com 4 talentos. O patrão foi lá e elogiou. A um servo ele deu 1 talento, e aquele servo não fez nada com aquele talento, não deu lucro, e o patrão, então, o repreendeu. Em Nova Friburgo, aconteceu o seguinte: a uma secretaria foi dado muitos talentos, milhões de reais. Ele poderia ter dobrado esse recurso, investido, movimentado a nossa economia, mas ele não só não soube usar esse recurso, como roubou e desviou esse recurso. Então, um bom líder, sábio, orientado por Jesus na Bíblia, faria o quê? Repreenderia, afastaria, investigaria de fato antes. Não daria mais e mais milhões para continuar se roubando. Então, tem que se investigar, tem que entender os verdadeiros culpados, porque quem assina, além do secretário, se chama prefeito Johnny Maicon, é o 01. Quem assina é a prefeitura e é responsável por esse processo. Tem que ter CPI, é muito sério, são milhões investidos em Nova Friburgo. Depois foi a vez do vereador Cláudio Damião fazer um requerimento a respeito dos serviços prestados pela concessionária FAOL. A sociedade quer saber, que a população quer saber, que os usuários de transporte público querem saber. Nós estamos falando de um contrato de 650 milhões de reais, não é uma coisa simples, né? Não é um valor banal.
Nós estamos falando de uma passagem que custa R$ 7,00. Algumas pessoas podem estranhar e falar, mas eu não pago R$ 7,00. O valor da passagem no município de Nova Friburgo, um dos mais caros do estado, certamente, é de R$ 7,00. O município complementa. Quer dizer, todos nós estamos pagando para que a FAOL forneça o transporte público no valor de R$ 5,50, mas custa R$ 7,00 e a gente tem que dizer isso. Mas o que mais me preocupa é o fato de nós termos feito esse requerimento de informação todo detalhado em fevereiro. Não tem aqui nada que fosse de difícil interpretação, porque ele é todo pontuado naquilo que está estabelecido no contrato. Se a prefeitura faz um contrato com uma concessionária, ela tem a obrigação de fiscalizar a concessionária. O que fica parecendo é que ela não fiscaliza a concessionária, por isso não quer responder ao requerimento de informação. Talvez alguém que esteja em casa talvez não tenha ainda compreendido que nós estamos fazendo novamente o mesmo requerimento. Nós estamos reiterando o requerimento porque a prefeitura ela é opaca, ela não é transparente, ela não quer responder sobre um contrato de licitação. Que pior, não consta nem na página da prefeitura. Eu fui lá, já procurei inúmeras vezes, meu gabinete procurou, nós não conseguimos localizar os contratos de concessão. Isso é muito sério. Eles têm que estar lá disponíveis. Inclusive, eu fiz algumas leis de transparência, e nessas leis de transparência reza a obrigação de ter os contratos anteriores para efeito de comparação e de acompanhamento. E a prefeitura não cumpre. É muito sério isso. E de uma disfarçatez, como que não cumpre a lei? A lei não é para todo mundo, nós não temos que andar sobre os princípios legais, nós não temos obrigações legais. E por que a prefeitura não quer cumprir? Aí no requerimento, que foi feito aqui em 8 laudas, lido aqui pelo secretário, vereador José Carlos Schwab, está muito claro tudo que a gente está perguntando. E a resposta que eu recebi lá atrás, que eu não posso considerar uma resposta, foram 12.443 páginas de relatório do horário de ônibus, das planilhas de horário de ônibus. Alguém ouviu aqui, na leitura, eu perguntar sobre 12.443 planilhas de horário de ônibus? Longe de mim perguntar isso, eu teria que ser muito cabeçudo, muito estúpido para fazer uma pergunta dessa natureza. Eu estou perguntando sobre o contrato, senhor prefeito. Eu estou perguntando aqui sobre a fiscalização do contrato, porque nos cabe fiscalizar, mas cabe à prefeitura fazer cumprir o que está assinado no contrato, o que foi contratado como serviço público a ser prestado pela concessionária a valor bastante significativo. O município está colocando dinheiro público na concessionária. E a gente vê ônibus pegar fogo, perder freio, quebrar porta, chover dentro e tudo mais. E aí quando a gente pergunta sobre a questão das alterações de horário de linha, redução de horário, redução de linha, não responde. A serviço de quem está a prefeitura? A serviço da população ou a serviço da concessionária? Durante a fala do vereador Cláudio Damião, a vereadora Maiara Felício pediu a palavra para questionar a qualidade do transporte público. Quem na cidade rasga elogios para a empresa de ônibus? Quem usa não é, gente. Quem anda de ônibus nessa cidade não rasga elogio para a empresa de ônibus. E aí, não aqui fazendo o mérito, eu acho que a gente tem que estar com uma escuta muito apurada para ouvir esses usuários e dar a devolutiva para esses usuários. Eu fico indignada porque é o único meio de transporte que muitas pessoas têm aqui no município. Atrasa, as pessoas às vezes ficam no ponto de ônibus porque não passa o horário que elas estão aguardando. Isso é para ir trabalhar, isso também é para o lazer. Às vezes para uma senhorinha no final de domingo esperando para ir para o culto, para a missa. Então, assim, a gente paga, o serviço não tem a transparência como nós gostaríamos. A gente vê representantes do executivo vindo aqui na casa, através de um pedido de audiência, de sessão de debate específico, não responde as perguntas, faz presencialmente aquilo que faz aos requerimentos escritos e manda a gente escrever requerimento que não vai ser respondido. Então, fica aqui mais uma vez essa indignação, porque, gente, os nossos mandatos não são ilusórios, não são fantasmas. A gente está querendo trabalhar e devolver para quem usa o transporte público transparência.
Depois foi a vez do vereador Cascão do Povo fazer um requerimento a respeito de um projeto de lei sobre uma bolsa para os soldados do tiro de guerra. Então, esse projeto é para a gente reconhecer esses valorosos aí, atiradores aí do TG 010, que eles têm um incentivo. Se eles forem comprar alguma coisa para eles, pessoal, porque é muito difícil quando você vai servir o tiro de guerra, vereador Max Bill. Muitos empresários não aceitam os garotos porque acham que vai atrapalhar no serviço. E só depois, quando eles estão ali com seu certificado militar, que eles conseguem o emprego. Então, para ajudar até a própria família mesmo, porque aí tira da família essa obrigação de comprar um tênis, de comprar uma camisa, então eles vão ser valorizados. Então eu acho de suma importância essa Bolsa Soldado no valor de R$600, tendo vista que eu tenho certeza que o tenente lá, que comanda aí os garotos ali, vai mandar todo o começo do mês, antes do dia 5, as frequências aí de todos os soldados lá que realmente fizeram aí por merecer essa Bolsa Soldado aí. Durante a fala do vereador Cascão do Povo, o vereador Max Bill teve a palavra, onde se colocou a favor do projeto de lei. Importantíssimo, né? Esse projeto de indicação legislativa. A gente espera que o prefeito encaminhe para a gente, posteriormente, o projeto de lei com essa aprovação. Você colocou muito bem, eles têm muita dificuldade. Muitas vezes não conseguem emprego pelo fato de estar prestando o serviço militar obrigatório. E cabe ao município, né? A gente tem esse privilégio de ter o nosso tiro de guerra aqui em Nova Friburgo, da possibilidade de nossos jovens estarem ali atuando. E mais, ainda acho que a gente aproveita muito pouco. Eu lembro, quando eu era mais jovem, das campanhas de vacinação, que eles participavam, situações de trânsito. Então, assim, acho que a gente tem que ajustar. Estava até conversando, fazer homenagem aqui ao nosso subtenente Rodrigo, uma pessoa que assumiu aí esse ano a liderança aí do tiro de guerra, vem realizando um grande trabalho, conversando com os agentes políticos, tentando melhorias, né, para esses rapazes. Então, assim, acho que é importantíssimo a gente tentar essa aproximação com o prefeito para conseguir, né, transformar isso em projeto de lei, uma iniciativa de Vossa Excelência, e também para a gente aproveitar melhor esses rapazes. A gente está mais próximo, trazer ele mais próximo da prefeitura, do prefeito, para que eles possam estar contribuindo, sentir na pele aí que eles realmente contribuem para a nossa cidade. Ainda durante a fala do vereador Cascão do Povo, o vereador Cláudio Damião pediu a palavra para se colocar contra o projeto de lei. Talvez possa causar algum estranhamento, né? Mas vai falar contra? Eu quero explicar as razões que me levam a argumentar com relação ao projeto. A iniciativa, vereador, ela traz um contexto importante da vida das pessoas que fazem o serviço militar, o tiro de guerra. Normalmente são pessoas pobres, isso é fato. Agora, o setor empresarial tem uma responsabilidade e devia arcar com essa responsabilidade de acolher essas pessoas e garantir o emprego delas. A gente fala de um nacionalismo que, na verdade, acaba não existindo, né? Um patriotismo que dá as costas para quem precisa de fato. E não fica caro para boa parte do empresariado friburguense garantir a manutenção das pessoas que estão prestando um serviço para o país. A minha contrariedade não é o fato deles receberem. Fique bem claro. Absolutamente, não tenho o menor problema com relação a isso. O problema é a fonte, de quem paga. A dificuldade que eu apresento, eu tenho até a impressão de que o município vai considerar inconstitucional, e a gente tem que ter muita clareza e muita coragem, inclusive, para pontuar as questões, para que não fique parecendo que a gente fica jogando para a plateia. Então, quando a gente age com transparência, faz um debate com honestidade, com sinceridade, olhando nos olhos, e não, de forma alguma, depreciando a iniciativa do vereador Cascão, mas pontuando as questões, vamos lembrar aqui o seguinte: nós estamos falando de apoio aos atiradores, né? É uma atividade do Exército Brasileiro, é uma atividade das Forças Armadas Brasileiras, que tem um orçamento de 133,82 bilhões de reais, enquanto o município tem um orçamento de 1 bilhão. Pode parecer pouco o valor de R$600, mas eu falei agora há pouco aqui, na minha indignada manifestação com relação ao descaso com a saúde, e a gente visitou a unidade que estava faltando muito medicamento. Falta, então, dinheiro no município? É essa a argumentação para não ter o remédio na quantidade necessária?
20 exames de sangue numa unidade de saúde. Quem conhece as unidades de saúde de Friburgo sabe a quantidade de pessoas que são atendidas, e a prefeitura só libera 20 atendimentos de saúde. Eu fui numa unidade que fazia atendimento de 20 pessoas, mas largava 80 para trás, porque não tinha o respaldo do município para garantir que as 100 pessoas pudessem ter o direito ao exame de sangue. Eu estou falando do exame mais básico, que é o exame de sangue. O município, então, está negando a elas um direito constitucional, que é o direito à saúde. A garantir a vida da pessoa, que se ela fizer um exame e detectar uma doença, ela precisa rapidamente ter o acompanhamento médico para conseguir a cura para aquela doença que ela está certamente ali desenvolvendo. Mas o município está negando a ela. Tem pessoas na fila desde 2023, tem casos até de 2022, aguardando para fazer uma colonoscopia. Tem fila de exames dos mais variados, e eu recebo isso todo dia. Então, assim, eu quero que fique bem claro, não tem absolutamente nada contra os atiradores, contra o tiro de guerra. Eu estou pontuando uma questão que é muito séria. Depois foi a vez do vereador Marcos Marins fazer um requerimento de informações relativo a aquisições de materiais de iluminação pública de futura implantação da PPP da iluminação de LED. Esse é um requerimento muito tranquilo, no meu entendimento, que é consequência da audiência pública que nós tivemos aqui nessa casa, inclusive onde foi divulgada a PPP com a Caixa Econômica, a parceria para a substituição das lâmpadas por lâmpadas de LED. Algumas pessoas às vezes acham que a gente está procurando cabelo em ovo. Não é esse meu objetivo. Eu tenho, inclusive, nesse primeiro semestre que passou do meu mandato, focado em fiscalização e nos meus requerimentos nos ovos que já estão andando de peruca por aí. Então, não estou procurando cabelo em ovo. Mas tem alguns casos que eu tenho chamado de evidências claras da sobreposição de gastos públicos no município de Nova Friburgo, como a questão do Rio Card. É uma sobreposição de um gasto público, uma vez que tinha o FreeCard e paga-se por algo que já existia. Como a questão do sistema do SUS, sistema de marcações de consultas na saúde. A gente tinha o CISREG gratuito, que funcionava muito bem, e paga-se alguns milhões para um outro sistema. É uma sobreposição de gastos públicos. Então, eu estou focando esse meu mandato na fiscalização séria de casos que são, no meu entendimento, esdrúxulos. Está mais do que evidente que tem algo errado nesses casos. Bom, sobre a questão da PPP, da substituição das lâmpadas de LED, eu sou a favor. A substituição por lâmpadas de LED no município, inclusive Nova Friburgo, é excelente, tem que ser feito. O que chamou a atenção do nosso mandato, e a gente perguntou na audiência pública que aconteceu aqui nessa casa, é se existe já divulgado amplamente aqui na audiência que daqui a 7 meses nós vamos substituir todas as lâmpadas de Nova Friburgo por LED. Por que está sendo feita agora uma licitação para substituir todas as lâmpadas já existentes, cerca de 25 mil postes, com reatores e a iluminação antiga? O que foi publicado foi uma licitação com registro de preço de 13 milhões de reais pela Prefeitura de Nova Friburgo, sendo que desses 13 milhões de reais, mais de 3 milhões são para a compra de reatores, mais de R$1.000 são para lâmpadas fluorescentes. Ou seja, a Prefeitura vai dar uma boa notícia. Eu quero parabenizar, vou lá, vamos trocar as lâmpadas por LED. Aí no dia seguinte me joga um balde de água fria. Mas antes eu vou gastar 13 milhões de reais para trocar todos os reatores e luzes fluorescentes. Vai trocar tudo nos próximos 7 meses com lâmpadas que não precisam, antigas, que não é eficiência pública, trocar os 25 mil postes com compra de 28 mil lâmpadas. Está comprando, inclusive, mais lâmpadas do que poste tem na cidade. Eu entendo, a lâmpada pode queimar. Mas vai trocar tudo em 7 meses por fluorescentes com reatores antigos, gastando 13 milhões de reais, sendo que daqui a 7 meses vai se trocar tudo novamente por LED. Não justifica. Eu não estou procurando cabelo em ovo, eu não estou procurando problema, eu estou fazendo meu papel de vereador de fiscalizar. Depois foi a vez do vereador Cascão do Povo fazer um requerimento de informações a respeito do projeto de lei da criação da carteira de identificação da pessoa com fibromialgia. Então, essa bandeira aí da carteira da fibromialgia,
a gente levantou essa bandeira junto com o vereador Isaac Demone, e a gente anda na rua, a maioria das pessoas que tem fibromialgia pergunta: vereador, que dia que vai sair a nossa carteira, que a gente tem essa prioridade sobre essa doença. E a gente quer saber do secretário se já tem prazo para a entrega dessas carteiras, para a gente dar uma resposta nessas pessoas que param a gente na rua pedindo sobre a carteira de fibromialgia. Então, até eu estava conversando ali com o nobre vereador Isaac Demone, que é uma bandeira dele também, né, vereador? Então, a gente está lutando para concretizar essa situação desse pessoal que tem a fibromialgia. Todos têm a carteirinha que vai ser benéfica para os portadores da fibromialgia. Depois foi a vez do vereador Maicon Gonçalves fazer um requerimento de informações para que o Executivo Municipal apresente uma lista atualizada de todos os precatórios e requisições de pequeno valor. Eu fui procurado por um grupo de advogados da cidade de Nova Friburgo e o que me preocupou foi o que ele trouxe ao nosso conhecimento, vereador Cláudio, que são os precatórios no município. O município já acumula, segundo a informação que foi entregue, e aí eu quero confirmar junto ao Executivo, mais de 200 milhões em precatório. Isso é uma bola de neve. Esse é um assunto que nunca foi tocado nessa casa, isso vai gerando juros em cima de juros, e a gente não vê nenhum movimento por parte do Executivo em tentar quitar essas dívidas. Só de precatórios trabalhistas são mais de 24 milhões. Isso foi o que me entregaram, isso eu quero confirmar junto ao Executivo antes de ficar acusando aqui ou propondo que o município faça alguma ação. Existem escritórios, aí eu quero deixar claro para essa casa, que são especialistas em compra de precatórios. O que é isso? Ele te compra um precatório, a prefeitura te deve 6 milhões de reais, ele te compra por 2, só que ele é especializado e ele vai cobrar do município 6 milhões com juros e correção. Isso é um prejuízo para o município. Então o município pode sim manifestar o interesse em quitar essa dívida com o município, pagar a todos com algum critério, seja refis, seja propondo o pagamento de 50%. Se me devem 2 milhões de reais, vão me pagar 1 milhão, 1 milhão e meio, eu quito essa dívida. Então acho que falta por parte do Executivo esse manifesto para poder deixar as contas sadias e garantir para o próximo prefeito, porque esse já se vai embora, uma prefeitura saudável, para que as pessoas possam ter ali realmente o seu caixa intacto. Depois, o vereador Maicon Gonçalves fez um requerimento de audiência pública a ser realizada no dia 22 de agosto, em sessão plenária, para discutir a introdução de artes marciais na grade curricular. Nós recentemente fizemos um pedido aqui à casa de quantas escolas ofertavam aula de educação física. E aí, pasmem, o município tem um prejuízo de 70% das escolas do município não ofertam educação física. E está diretamente ligado ao ensino das crianças. Então, deve ter uma sala parada, uma sala que pode ser construída, algo pequeno, que não requer muito recurso, que é um tatame, que é um kimono, algo que é muito mais acessível, digamos assim, do que construir uma quadra, porque senão o município pode justificar para a gente que não está tendo aula de educação física porque não tem quadra. Alguns países, e Friburgo, vereador Bruno, é expert nisso, Friburgo tem mandado muitas faixas pretas para Dubai, para dar aula, porque Dubai entende que é grade curricular, aula de jiu-jitsu, judô. Então, o que a gente quer com essa audiência pública é fundamentar um documento para que a gente possa fazer uma indicação legislativa, sensibilizando o Executivo Municipal para que possa ser implementados em todas as escolas desse município aulas de judô ou jiu-jitsu. A gente vai debater aqui quais artes marciais têm que ser iniciadas para que a gente possa dar essa oportunidade e aí sim acabar com essa ideia de que não tem aula de educação física porque não tem quadra. Pois bem, é um tatame pequeno e ali se disciplina, se trabalha o caráter. Pesquisas recentes, e eu fiz uma pesquisa, aponta que 40% das escolas diminui o número de violência com a prática, porque o professor ele disciplina, ele orienta e ele cobre. E aqui eu tenho várias cidades, município de São José dos Campos, São Paulo, Vila Velha, Espírito Santo, já implementaram jiu-jitsu nas escolas e é um movimento que a gente pode fazer na nossa cidade, já que mandamos para Dubai diversos mestres da área.
Depois foi a vez do vereador Cláudio Damião apresentar um projeto de indicação legislativa sobre um projeto de lei para a criação de um cemitério de animais de estimação no município de Nova Friburgo. Um cumprimento especial aos protetores dos animais. Eu quero dizer, iniciando essa minha defesa aqui da indicação legislativa, que nós já tínhamos uma lei. E houve uma crueldade é difícil de entender o comportamento que foi adotado pelo prefeito em 2021, porque eu estou fazendo uma indicação de algo que era uma lei municipal aprovada aqui nessa casa, uma lei que eu apresentei em 2016, a Lei 4.457 de 2016, havia sido sancionada pelo prefeito anterior, que estava no mundo jurídico. E quando não é sancionada pelo prefeito, ela é legitimada, né? Ela é garantida pela Câmara Municipal e entra da mesma forma no mundo jurídico. E o prefeito Johnny Maico, por uma razão inexplicável, argumentou a inconstitucionalidade da lei e derrubou a lei. Ou seja, é um benefício para a cidade você ter uma legislação que trata de um cuidado com os animais, especialmente no fato de você ter um local adequado para o sepultamento dos animais. E aí é bem verdade que nós não estamos impondo aqui nenhuma obrigação ao município de fazer o cemitério. Ele podia, inclusive, terceirizar essa prática para uma empresa, para que ela pudesse realizar os sepultamentos dos animais. Porque é algo muito sério, nós estamos falando de saúde pública, é uma preocupação, é um cuidado, né? Então, agora eu faço o caminho inverso. Já que ele derrubou a lei, alegando que era inconstitucional, que deveria ter sido iniciativa do prefeito, então que ele tome a iniciativa. Eu estou fazendo aqui uma sugestão, uma indicação legislativa, não tem força de lei, Vossas Excelências sabem muito bem disso, talvez a população, né, não compreenda exatamente a defesa que a gente faz quando é uma indicação legislativa, mas a gente está recomendando ao prefeito que transforme uma sugestão que a gente está levando em lei. Mas essa tem ainda um argumento muito mais forte. Era lei, ele derrubou a lei, porque alegou que era prerrogativa dele. Então, prefeito, em nome dos protetores dos animais aqui de Nova Friburgo, transforme essa indicação numa lei, de fato. Assuma a responsabilidade em criar um cemitério para os animais, ou delegar a uma instituição que o faça. O que não dá é para a gente não ter um espaço adequado, os animais serem enterrados, sepultados de qualquer maneira, em local indevido. Nós temos aqui, foi falado agora há pouco, sobre a esporotricose, que é uma doença severa que atinge os gatos e que ela se propaga numa facilidade muito grande. E quando esse animal morre, ele não pode ser sepultado de qualquer maneira. Em determinados casos, ele precisa ser incinerado. E aí, se a gente não tem sequer local para sepultar, imagine para incinerar. E aí nós fomos fazer uma pesquisa. Uma cremação de animal aqui em Friburgo, contratado numa empresa particular, custa em torno de R$ 1.500. É um preço elevado demais para a maioria da população de Friburgo. Se for uma cremação em conjunto com outros animais, R$ 800. Ainda assim, é muito caro para a maioria da população de Nova Friburgo. Então, nós temos que resolver essa situação. Nós temos muitos cães, muitos gatos, muitos outros tantos animais domésticos de estimação e tem que ter uma solução para quando esse animal vem a óbito, para ter espaço de sepultamento de uma forma adequada, civilizada, correta do ponto de vista da saúde pública. Encerramos aqui mais um programa da TV Câmara. Voltamos na semana que vem.